Atalaia de Yeshua são dois nomes que fazem parte do universo das Escrituras, os quais muitas pessoas têm dúvidas. Sempre que escutamos uma palavra diferente, ficamos curiosos para saber o que ela significa e de onde veio, ainda mais quando falamos de palavras de outras línguas e que não estão presentes no nosso cotidiano. Você já leu e ouviu alguém dizer essas palavras? Se você já ouviu ou não, compartilhe sua experiência conosco escrevendo nos comentários. Mas antes de prosseguirmos e eu te explicar o que significa Atalaia de Yeshua e se eles ainda existem e quem seriam eles hoje, deixa eu me apresentar. Eu sou o Rafael Marinho, discípulo de Cristo, e quero convidá-lo a participar conosco nos nossos vídeos de orações. Estamos orando pelas famílias para que vidas sejam libertas e abençoadas pelo poder do nome de Jesus. Para que você seja comunicado sempre que um vídeo novo entrar no ar, sendo um estudo da palavra ou um vídeo de oração, basta clicar no botão inscrever-se do canal e ativar o sininho para que você seja avisado sempre que publicarmos algo novo. Lembrando que todas as semanas fazemos postagens novas por aqui. Também peço que você nos ajude dando um like para que esse vídeo seja mostrado para mais pessoas e assim possamos expandir o reino de Deus juntos. Agora, vamos para o vídeo. Para compreendermos melhor o que significa Atalaia de Yeshua, vamos separar as duas palavras, começando por Yeshua. Yeshua é considerada uma palavra de origem hebraica e aramaica e é formada por 4 letras. A língua hebraica surgiu entre 2000 e 1500 a.C., onde hoje é localizado Israel. Mas qual é o significado de Yeshua? Na tradução literal, a palavra Yeshua significa salvar. Ela é muito parecida com Yeshua, com H no final, que quer dizer salvação. Em algumas religiões, eles consideram a palavra como o nome original de Jesus Cristo. Nos últimos anos, a palavra vem se popularizando entre os praticantes de religiões evangélicas, que levam em consideração a tradução do Antigo Testamento da Bíblia e utilizam o termo para se referir a Jesus Cristo. Contudo, pesquisadores de etimologia dizem que ocorrem muitas alterações e evoluções nas palavras. Por exemplo, em português, o nome próprio foi traduzido como Josué, que, segundo a Bíblia, esteve ao lado de Moisés no êxodo dos 40 anos, e quando o profeta morreu, foi considerado seu sucessor, aquele que levaria o povo de Israel à terra de Canaã. Já as interpretações do Antigo Testamento para o grego, os nomes Yeshua e Yehoshua foram traduzidos para o nome Jesus, que na tradução para o latim se transformou em Jesus e para o português Jesus. Ao estudarmos a origem da palavra Yeshua, encontramos algumas variações com os seguintes significados: Yeshua, salvar; Yeshua, salvação; Yeshua HaMashiach, Jesus Cristo o Messias; Yehoshua, o Eterno salva; e Yoshua, nome traduzido para o português como Josué. Assim, o nome pessoal de Jesus, o nome pelo qual até seus inimigos se dirigiram a ele, revela algo de sua identidade mais profunda e vocação salvífica. Por outro lado, a comunalidade do nome de Jesus também indica algo da humanidade pela qual o Filho de Deus empreendeu sua missão. Ele era de um ângulo apenas outro Josué, e ainda assim, em outro sentido, ele era o verdadeiro Josué, aquele que viveria de acordo com o significado desse nome de uma maneira que nenhum outro poderia fazer. Agora que já sabemos o que significa a palavra Yeshua, de acordo com as Escrituras, vamos conhecer a palavra Atalaia.
Em toda a história do mundo, as pessoas tiveram que se proteger de tribos e nações vizinhas. Como parte do seu plano de proteção, eles construíam torres nas muralhas das cidades e colocavam atalaias nas torres para vigiar inimigos que se aproximassem. Se o povo ignorasse os atalaias, colocavam-se em grande risco. Ao mesmo tempo, se os atalaias não cumprissem seu dever, toda a cidade poderia ser destruída. A Bíblia fala sobre atalaias tanto no sentido literal quanto simbólico. Isso indica que esse termo é aplicado não só para se referir aos guardas da época. Em alguns textos bíblicos, usam a figura de um atalaia para se referir no sentido espiritual à atividade de alguns homens levantados por Deus. A palavra atalaia traduz na Bíblia principalmente o termo hebraico tsaf, que significa tomar cuidado, espiar, olhar ao redor, vigiar, guardar ou prestar atenção. Nos tempos bíblicos, os atalaias tinham a função de guardar uma cidade, uma aldeia, um acampamento ou mesmo um povo itinerante. Eles andavam pelas ruas da cidade como policiais ou ficavam sobre os muros e torres das cidades fortificadas. Nos acampamentos móveis, os sentinelas eram os responsáveis por vigiar e guardar o assentamento, especialmente durante a noite. Então, o que é um atalaia de Yeshua, ou um atalaia de Jesus, ou um atalaia de Deus, já que estamos falando de um Deus trino? Para responder a essa pergunta, a Bíblia nos mostra 2 profetas do Antigo Testamento que tiveram essa função de serem atalaias de Deus. São eles, Ezequiel e Abacuque. O profeta Ezequiel foi designado por Deus como um atalaia para advertir o povo de Israel sobre sua conduta pecaminosa. Filho do homem, eu o nomeei vigia de Israel. Sempre que receber uma mensagem minha, advirto o povo. Se eu avisar os perversos, vocês estão condenados à morte, mas você não lhes transmitir a advertência para que mudem sua conduta perversa e salvem a vida, eles morrerão em seus pecados, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Se você os advertir, mas eles não quiserem se arrepender e continuarem a pecar, eles morrerão em seus pecados. Você, porém, salvará a sua vida. Se os justos se desviarem de sua conduta justa e não prestarem atenção aos obstáculos que eu puser em seu caminho, eles morrerão. E se você não os advertir, eles morrerão em seus pecados. Nenhum dos atos de justiça deles será lembrado, e eu o considerarei responsável pela morte deles. Mas se você advertir os justos e não pecarem, e eles lhe derem ouvidos e não pecarem, eles viverão, e você também salvará a sua vida. Ezequiel, capítulo 3, versículos do 17 ao 21. Como o atalaia de Israel perante Deus, Ezequiel tinha certa responsabilidade sobre aqueles a quem ele ministrava. Ele tinha o dever de avisar Israel a respeito de um perigo iminente. Caso ele não o fizesse, ele se tornaria responsável pelo resultado desastroso. Mas se o povo ignorasse sua admoestação, então Ezequiel estaria completamente isento de qualquer culpa. Já o profeta Abacuque também foi outro que agiu como um tipo de sentinela espiritual. Ele se colocou em torre de vigia, na espera de ouvir a mensagem de Deus sobre o juízo vindouro. Subirei até minha torre de vigia e ficarei de guarda. Ali esperarei para ver o que ele diz, que resposta dará à minha queixa. Abacuque, capítulo 2, versículo 1. E nos dias de hoje, será que ainda existem atalaias de Deus? Sim. De um modo geral, todos os líderes levantados por Deus acabam sendo atalaias do seu povo, pois têm a missão de admoestá-los e apontar o caminho da salvação de acordo com as Escrituras Sagradas. Mas os cristãos também devem servir como atalaias. Isso não significa que eles devam desempenhar
algum tipo de proteção ou cobertura espiritual. Esse entendimento é completamente errado. O cristão serve como um tipo de atalaia no sentido de anunciar o Evangelho de Cristo. E esse anúncio deve ser feito por meio da exposição das Escrituras, a palavra de Deus, convidando as pessoas ao arrependimento. Se você é uma nova criatura em Cristo Jesus, você também é um atalaia de Yeshua. Agora que você já sabe o que significa ser um atalaia de Yeshua, então escreva nos comentários: eu sou um atalaia de Deus. E se essa mensagem abençoou a sua vida, compartilhe ela com pelo menos 5 pessoas ou nos seus grupos de mensagens, para que outras pessoas também possam beber dessa fonte. Eu sou o discípulo Rafael Marinho e rogo ao Senhor para que você seja um verdadeiro atalaia, a começar pela sua família. Deus te abençoe.